que é o indicador? O indicador é a medida, a taxa que a gente vai usar para medir o resultado daquilo que a gente está fazendo. Então, o indicador é como se fosse, imagina dentro do carro, o marcador do combustível. Aquele é um indicador. Ele indica se o tanque está cheio, se o tanque está vazio. Eu vou olhar para essas execuções, a maneira como eu realizei receitas e despesas nos últimos anos, e com base nisso eu vou construir o meu planejamento. Eu vou olhar para o meu PPA e vou projetar essas informações para frente. A partir dessa análise histórica, eu vou fazer um planejamento para o futuro. Então, ora, se eu vinha arrecadando, pensa comigo, se eu vinha arrecadando ano a ano, arrecadei de receita 100, depois 110, depois 120, depois 130, e eu vou tendo uma constância dessa arrecadação e um crescimento aqui ano após ano, eu faria a projeção do meu planejamento considerando pela lógica, e é claro que existem regras para essas estimativas, estudos que você tem que fazer, mas tudo me levaria a crer, por exemplo, que para 2000 e... Imagina que eu vou fazer aqui 2026, 2027, 2028, 2029. Então, tudo me levaria a crer que para 2026 eu poderia pôr 140, aqui 150, 160, 170. Porque eu estou seguindo uma lógica histórica de crescimento, mesmo que seja vegetativo ali da receita. Então, nota que eu vou olhar para o histórico, vou analisar as condições atuais e vou fazendo projeções. Como é que vai ser o comportamento dessa receita para os próximos anos? Tá? Tô sendo simplista aqui com vocês porque, embora muita gente faça planejamento assim, não é apenas assim que a gente deveria fazer, né? Essa estimativa. O que hoje acontece que poderia interferir essa arrecadação? Imagina, tem uma empresa nova se instalando no município, tem algum tipo de ação da gestão que está sendo realizada em termos de aumento da arrecadação pela fiscalização mais ostensiva. Cara, tem várias coisas que podem estar acontecendo hoje que podem influenciar essa arrecadação de maneira positiva. Pode ter coisas também que estão acontecendo hoje que podem influenciar essa arrecadação de maneira negativa. Então, você analisa o histórico e depois avalia o comportamento, né, a tendência de comportamento de cada arrecadação, mas você vai chegar a um planejamento, a uma estimativa dessas arrecadações. É isso que a gente busca quando olha para o PPA. Eu quero olhar para os próximos 4 anos, por exemplo, quando chegar 2025, eu for montar o planejamento seguinte, eu quero olhar para esse planejamento e ter uma visão de como é que a gente vai ter ingressos de receitas nesses anos, considerando a minha situação atual. Da mesma forma, as despesas. Então, eu vou olhar para a receita, vou estabelecer esse planejamento para os próximos 4 anos e, da mesma forma, eu vou fazer com as despesas. Fundamentalmente, aqui eu vou pôr no mesmo patamar, no mesmo montante. Tá? Então, aqui, receitas e despesas. Então, eu vou olhar para um período maior de tempo. E eu vou construir meu planejamento fundamentalmente assim. Essa é a visão por trás dele, esse é o propósito dele, é de olhar para esse cenário mais adiante e poder estimar, né, poder fazer essa projeção de receitas e de despesas. Claro que, ao realizar essa construção, né, isso aqui eu estou falando em termos mais técnicos de receita e despesa, mas ao realizar essa construção, o que a gente levaria em conta aqui? Deveria levar. Quais foram as promessas que foram realizadas na campanha? Quais são as políticas do governo atual? De que maneira se tem alguma área que ele quer priorizar os gastos. Então, para isso, tem toda uma discussão ao realizar a construção desse planejamento. Né? Aqui a gente está partindo da parte da análise mais financeira da coisa. Mas ao construir esse PPA, presta atenção, ao construir esse planejamento, fundamentalmente a gente vai ser conduzido a entender o seguinte, que essa receita, em alguns tribunais de contas, ela já seria detalhada por natureza ou minimamente por fonte de recursos. Você faz um detalhamento mínimo dessas receitas que você está trazendo para o seu planejamento. Qual é a origem dessa receita? De onde ela vem? Ela é de impostos? Ela é de transferências? A fonte desse recurso, esse dinheiro é próprio, é dinheiro vinculado?
Então esse detalhamento na hora de construir pode variar, para alguns detalham mais, para outros menos, e ao construir a despesa, dentro dessa fase ainda do PPA, nós construiríamos esse detalhamento, tá? Nós construiríamos esse detalhamento a partir de programas, tá? Programas, ações, a identificação da parte funcional, das funções e subfunções, tá? Isso aqui é o que a gente vai acabar encontrando como regra, né? A própria classificação institucional também, perdão. A gente vai fazer essa classificação institucional para identificar quem vai ficar responsável por aquela programação, aquele planejamento. A parte dos programas e das ações, que é nominar aquilo que a gente vai fazer. Criar os programas, como você vê no governo federal, né? Os programas de Mais Médicos, o programa Bolsa Família ficou muito famoso, enfim, programa Farmácia Popular, existem vários programas, eles recebem nomes fantasias, nomes que você usa para identificá-los, mas a gente dá nomes para esses programas, estabelece ações que vão ser realizadas para cumprir o objetivo deles, né, para fins mais gerenciais, de alcançar resultados. A classificação funcional, quais áreas de gasto esses programas vão atender, se é para educação, se é para saúde, se é para assistência. Classificações, presta atenção, em termos de indicadores e metas, tá? Metas físicas e financeiras. E também o produto daquela ação. Fundamentalmente, esses detalhes a gente construiria na fase de planejamento. O que é o indicador? O indicador é a medida, a taxa que a gente vai usar para medir o resultado daquilo que a gente está fazendo. Então, o indicador é como se fosse, imagina dentro do carro, o marcador do combustível. Aquele é um indicador. Ele indica se o tanque está cheio, se o tanque está vazio. Se você definitivamente tinha feito um plano para abastecer o carro no meio do caminho, se você fez o abastecimento ou não, então aquele ponteiro vai te indicar se você está tendo resultado ou não naquilo que você se propôs a fazer. Pensa dentro da questão prática para nós na área pública. Se eu tenho um problema social em relação à mortalidade infantil, ou seja, no meu município morrem muitas crianças quando nascem, e eu quero resolver esse problema, eu partiria da criação de um programa e de ações que possam resolver esse problema. E o meu indicador seria a taxa de crianças que morrem ali após o nascimento, imagina. Então eu vou partir desse indicador de quantos por cento morrem hoje, vou estabelecer um planejamento, programas, ações, as minhas metas, quanto que eu quero reduzir dessa mortalidade, seria a meta física, a meta financeira, imagina, quanto de dinheiro eu vou investir nisso, e o indicador é que vai me permitir saber se o que eu planejei está sendo efetivo ou não, se está dando resultado ou não. Então o indicador aponta para mim essa medida de resultado. Ele me permitiria essa avaliação, pelo menos deveria. A meta física e financeira acabei de explicar. A meta física é quanto que eu quero fazer e o financeiro é quanto que eu vou gastar. E o produto é o resultado da minha ação. O que vai resultar daquele planejamento que eu estou organizando? Qual que é o resultado daquilo? É alguma entrega efetiva, algum serviço que vai ser prestado, é algum bem que vai ser oferecido? Então o produto vai nos remeter para isso. Nós vamos passar por esses conceitos depois, né? A gente vai ver tudo isso em mais detalhes. Estou passando para vocês aqui uma visão geral. De maneira mais prática, como é que a gente vai olhar para o PPA? Olha só que interessante. Vou fechar aqui a LOA. Vamos puxar aqui o PPA agora. Então, se eu vier aqui para o planejamento, como é que nós vamos identificar essas informações? Eu vou olhar aqui. O PPA, ele vai ter, assim como a LOA, ele também é uma lei. Então, a gente vai ter aqui a própria lei do PPA. Acho que eu já tinha baixado essa lei aqui. Então, aqui, ó, ele vai ter a própria legislação. Tá? Você vai perceber que todas essas peças de planejamento, elas são elaboradas com discussões, com ações muito práticas, é claro, mas todas elas são traduzidas e formalizadas em leis. Aqui tem a lei do PPA.
Então, a lei ordinária número tal, de 31 de agosto de 21, dispõe sobre o PPA, e ela vai trazer essas informações sobre o planejamento, sobre como ele foi construído, o que ele compõe. Então, ele vai trazer aqui as informações mais narradas, teóricas, que foram pactuadas com o legislativo para a construção daquele planejamento, seus objetivos, atendendo os requisitos legais. De maneira mais prática, a gente vai olhar para isso dessa forma. Como é que a gente vai ver aquela construção do planejamento? Aqui, de maneira mais prática, esse aqui seria um anexo do planejamento. A gente tem uma visão prática dessa construção, para poder conseguir enxergar essas intenções que foram estabelecidas pela administração, pela gestão. Então, aqui eu tenho, acompanha comigo, ó. Nessa primeira parte, as receitas. Aqui, nota que já está num nível de detalhamento, já está detalhando aqui que é um imposto de renda, já está num nível de detalhamento alto, que é um nível de detalhamento que a gente encontra dentro do orçamento. Lembra que eu falei para vocês que não precisaria ser assim, mas eventualmente o tribunal lá de Santa Catarina pode ser que cobre dessa maneira. Pode ser que o tribunal não cobre assim, mas o sistema que eles usam lá trabalha nesse nível de detalhe. Então, quando é planejamento, infelizmente a gente tem muitas interpretações ainda, muitas aberturas. E depende muito, às vezes, de como o seu sistema trabalha, de como o seu tribunal de contas cobra, e isso pode variar a estrutura de como você constrói o planejamento. Não muda o fundamento do que a lei permite, dos princípios, né, das informações mínimas que devem conter. Mas pode variar o nível de profundidade, o nível de detalhamento que a informação vai ter nos relatórios. Então aqui, ó, tem a receita já detalhada e aqui a informação das fontes de recurso aqui embaixo, que a gente vai ver juntos também. Vai ter um momento que nós vamos aprender da receita, vai ter um momento que a gente vai aprender da fonte. Eu quero que você fique em paz, tá? Eu estou falando isso porque quando eu abro aqui, eu sei que parece tudo muito confuso ainda, porque você ainda está entendendo. Só que a gente vai ter que ir assim, por partes e dentro de um processo. Então aqui ele já vai trazer a receita, aqui já está bem detalhada. E aqui, olha só, os exercícios. Esse PPA, ele foi feito para os anos de 22, 23, 24 e 25, dentro daquela explicação que eu fiz com vocês, de que o PPA atualmente ele vai até 2025. Quando chegar 2025, lembra, a gente vai elaborar o planejamento para 26, 27, 28 e 29. Então aqui está o detalhamento de qual é a previsão de arrecadação dessa receita para cada ano. Então nota que a gente parte daquela avaliação do orçamento, aquela avaliação histórica, a situação atual. Isso me permite projetar os próximos anos. E aí essa projeção ela já está feita aqui também, ano a ano. Então aqui de todas as receitas. Então esse aqui é o anexo que trouxe o detalhamento das receitas. Vamos ver aqui o total. Aqui é o total geral. Olha comigo aqui o total geral. Então aqui ficou 79 milhões para 2022. Tá? 2023, 83 milhões. 2024, 87 milhões. 2025, 92 milhões. Fundamentalmente, esse progresso de um ano para outro, ele é natural. Por questões inflacionárias, por questões da própria produção, né, do PIB. Então a economia vai se aquecendo, vai sempre produzindo mais. A inflação faz com que o preço das coisas aumentem, a arrecadação aumenta por consequência. Então esse crescimento ele é natural, a gente chama de crescimento vegetativo. É um crescimento normal da receita por conta desses reflexos econômicos. Então você sempre vai perceber fundamentalmente isso, que a receita ela vai crescendo ano a ano. Tá vendo aqui, ó? 79, 83, 87, 92. Nota que tem um padrão aqui de crescimento. Né? Quase como se fosse um crescimento muito previsto mesmo, muito linear. Né? Ele é progressivo porque ele está aumentando, mas ele é muito constante. Tá? Então, normalmente pela aplicação de percentuais inflacionários e de crescimento do PIB, que é natural, como eu acabei de falar. E o meu convite para vocês vai ser que você pegue as legislações do seu município e faça essa leitura e procure entender dessas informações olhando as leis do seu município, os seus anexos. Esse é o exercício que você precisa fazer, tá? Para poder já ir se debruçando sobre essa questão. Aqui ó, a gente vai ter um outro anexo. Esse aqui é o anexo 2, que é o anexo das despesas por programa. Então como é que eles criaram os programas lá?
O programa recebe um código e recebe um nome. Então aqui ele está o código do programa para identificar ele numericamente e o nome dele. Então aqui está o quadro de despesas somadas por programa. Programa processo legislativo, programa gestão administrativa, programa planejamento e desenvolvimento, programa criança na creche, programa de proteção dos animais, programa do distrito de Passo Manso, programa Saúde em Foco. Tá? O nome dos programas, eventualmente no município menor não vai ter essa preocupação, e aí a gente vai dar nomes mais técnicos, como a gente está vendo aqui. O governo federal faz muitos programas com nomes populares, como eu falei para vocês. Então a gente tem os programas de alimentação, o programa Mais Médicos, Bolsa Família. Nota que são nomes populares, a pessoa identifica o programa por aquele nome. Mas é um programa de governo, está dentro do PPA do governo federal. Só que ele recebe um nome um pouco mais, do dia a dia da pessoa, né? Que talvez transmita um pouco mais da mensagem do que ele quer entregar. E tá tudo bem, porque você pode criar o nome do programa do jeito que você quiser, desde que, óbvio, né, tenha alguma coerência com aquilo que ele entrega de resultado. Então, esses aqui seriam os programas que foram criados lá. Vamos ver aqui. É que ele corta os nomes aqui, e aí eu não consigo necessariamente saber qual que é o anexo que a gente vai abrir. Esse aqui são os programas detalhados, ó. Esse aqui é legal de ver. Então esse anexo, esse aqui é outro anexo, é outro relatório que traz outro detalhamento. O detalhe que ele vai trazer aqui, acompanha comigo. Programa número 1, nome do programa, processo legislativo. Aqui na frente, então esse aqui é a identificação do programa. Aqui os exercícios, ó, de que maneira a gente vai realizar os gastos desse programa em cada ano. Então a programação financeira dentro dos 4 anos do planejamento. Qual que é o total do programa? Ou seja, quanto que eu vou gastar no processo legislativo? Vou gastar 9.900.000, sendo 2.400 aqui, 2.400 aqui, 2.500 aqui, 2.500 aqui. Então tem uma programação financeira por ano. Para além disso, o que a gente tem aqui? Ó? O objetivo do programa, o que a gente quer alcançar com esse programa. Ele foi criado para resolver que tipo de problema? Que resultado a gente quer gerar com ele? Esse é o objetivo. O objetivo é por que eu estou fazendo? Estou fazendo para isso. Então, para que está sendo feito esse programa? O objetivo dele é assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, ou seja, permitir com que, por esse programa, o Poder Legislativo possa funcionar, ter suas atividades funcionando, seus gastos em dia, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na Lei Orgânica Municipal, oferecendo plenas condições aos vereadores no exercício de suas atribuições, permitindo com que eles façam o seu trabalho, em especial de legislar e de fiscalizar. Então esse programa existe para quê? Qual que é o propósito dele? O propósito é permitir com que a Câmara funcione, que os vereadores façam o seu trabalho, que eles possam legislar, que eles possam fiscalizar. Imagina, manter todo aquele corpo administrativo do legislativo servindo aqueles legisladores. Então esse é o objetivo. Nota que ele está aqui de maneira mais genérica, mais sintética. Depois que a gente vai observar esse programa sendo detalhado em ações, em despesas. Então a gente vai ter um nível de detalhamento que vai se conectar com a lei orçamentária anual, porque esse detalhamento no PPA ele vai ser natural. Vamos ver se a gente encontra aqui, talvez já seja esse, o anexo que está mais detalhado. Então aqui, esse aqui já tem um detalhamento maior. Esse aqui é outro anexo e ele trouxe aqui, ó, a função e a subfunção com a ação. Então tem aqui a função legislativa, subfunção legislativa, as ações. E aqui, naturalmente, a gente consegue associar isso com aquele programa do processo legislativo. Aqui não está esse vínculo, poderia ter para ficar até melhor. Eu colocaria aqui, ó, qual é o programa, por exemplo, faria um link com esse programa aqui, ó, programa número 1, processo legislativo, gasto total, 9.900.000. Aqui, ó, nota o detalhamento comigo, vê se você consegue enxergar o total aqui embaixo. Total, 9.900.000. Nota que esse primeiro quadro é um detalhamento daquele programa. Aqui a gente está identificando agora a função, que é legislativo, naturalmente, porque
A função, a gente vai entender isso juntos, mas ela acompanha fundamentalmente a unidade que está executando. Ora, se eu estou executando no legislativo, a função tende a ser função legislativa. Tá? Então a gente tem esse vínculo, de alguma forma a gente busca essa associação. Então aqui a gente tem a função legislativa, a subfunção ação legislativa e aqui embaixo as ações. Ora, o que eu vou fazer para poder cumprir o objetivo do programa? Para poder assegurar esse funcionamento. Então eu criei duas ações, uma ação de reforma do prédio e uma ação de manutenção das atividades. E a distribuição agora dos valores, não mais apenas do programa, mas agora a distribuição por ação. Então aqui eu tenho uma distribuição já um pouco maior. E a gente vai trazendo assim depois do PPA, LDO e o orçamento, o PPA mais aberto, mais genérico, e depois o detalhamento maior a nível de orçamento.